Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos comentar sobre uma música muito especial que para mim tem uma palavra muito profunda que é a própria palavra de Jesus Cristo, tá? Vocês já devem conhecer a banda Crimson Thorn. Eu vou estar comentando uma música chamada Withered desse álbum. Inclusive, pessoal, quando eu comecei a ver traduções de bandas de death metal e black metal como essa de death metal, que me veio a ideia de trazer esses quadros, de estar comentando as letras das bandas. Por quê? Porque muitas das vezes a gente curte o som sem entender o contexto que a letra quer dizer, né? E tem uma riqueza de palavra aqui que é muito rica, cara. É muito legal você pegar a palavra e entender o que o cara tá cantando e depois você buscar lá na Bíblia e falar assim, cara, ele tirou desse texto aqui a letra, né? E, tipo, ele não tirou, ele não fez uma letra aleatória, ele não fez uma letra com a interpretação da cabeça dele, não. Ele pegou das escrituras e trouxe para esse álbum, entendeu? E eu acho muito legal isso, eu acho que vale a pena valorizar bandas, vale a pena valorizar poesias, vale a pena valorizar todo tipo de arte que contempla a palavra de Deus, né? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos à letra. O nome da música é Withered, que significa murcho, seco ou desbotado. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele corta em mim todo ramo que não dá fruto. Ele poda o ramo frutífero para que seja ainda mais frutífero. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo murcho que é jogado fora, para ser lançado no fogo para queimar. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se um homem permanece em mim e eu nele, ele dará muitos frutos, mas sem Cristo nada podeis fazer. Assim como o Pai me amou, assim eu te amei. Agora permaneça no meu amor. Se você obedecer aos meus mandamentos, você permanecerá no meu coração. Assim como eu obedeci aos mandamentos de meu Pai e permaneci no seu amor. Essa é a letra, tá, pessoal? A letra da música Withered. Fica aí para vocês meditarem. E um detalhe, pessoal, que essa música foi tirada das escrituras do Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 17. Depois vocês podem estar lendo lá. Eu não vou estar lendo todo o texto, porque senão essa conversa vai ficar muito longa, né? Vai ficar muito estendida, vai ficar exaustiva o vídeo, né? Mas eu gostaria muito que vocês pegassem a sua Bíblia, lessem e meditassem no Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 17, que contém o resumo dela nessa música que vocês estão ouvindo. Essa música, ela fala sobre a verdadeira videira, que é Cristo, né? E quem está implantado nessa videira viverá. Essa música, ela fala expressamente de Cristo falando dele mesmo, né? Ele é a videira verdadeira. Ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Isso já está nos primeiros versículos lá do Evangelho de João, capítulo 15. E ele fala que o meu pai é o lavrador, ou seja, o meu pai é que cuida dessa videira, né? E ele tira os ramos podres, os ramos secos, os ramos velhos e deixa nascer ramos novos, né? E isso é uma coisa muito impressionante, né? Isso é a verdadeira visão do conceito eclesiástico, do conceito da igreja de Cristo, da verdadeira igreja de Cristo, né? Que não é só uma instituição ou como uma igreja local, um lugar, mas ela é o ajuntamento de pessoas santas que creem no Cristo, né? Isso é igreja, né? E eu acho muito interessante essa passagem, porque fala sobre os ramos, fala sobre a videira, fala sobre o que ele corta e o que ele deixa, né? Porque ela também aborda o amor, né? Aqui o versículo 9 diz assim:
como o Pai me amou, eu também vos amei e vos permanecei no meu amor. Os filhos de Deus são amados do Pai e eles são amados mediante Cristo, né? E ele fala assim: o meu Pai me amou e eu vos amei, então permaneçam em mim, né? E quem permanece em mim viverá. E ele fala isso em outras passagens. O próprio Jesus ele diz isso, né? Quem permanece em mim viverá. Quem permanecer até o final, quem permanecer até o fim da sua vida viverá. E eu vejo muitos pastores assim dizendo: se você aceitou um dia lá num culto, você levantou a sua mão, você aceitou Jesus e está tudo certo. A partir de hoje você é um cristão. Mas e depois? Enquanto você não morreu, você precisa permanecer nessa videira. Você precisa permanecer. Aquele que não permanece, ele corta fora. Ele murcha, logo o Pai corta fora. Aí vem uma galera dizendo assim que tá vendo como que você pode cair da fé, é só você não permanecer. A questão é, pessoal, que quem é realmente da videira, quem é realmente enxertado nessa videira, ele não vai lançar fora. Ele não vai lançar fora porque vai brotar e vai gerar vida. A obra de Cristo ela é perfeita, ela é perfeita. Só que uma coisa é muito importante você ter em mente, de que você precisa estar sempre repensando, meditando e voltando às origens de Cristo, à mesma fé, guardando essa fé, permanecendo nela. Porque se você não permanecer nela, você vai ser cortado. E não permanecer significa várias coisas hoje. No mundo de hoje, você criar novas tendências, novas teologias, novas formas de vida que Jesus nunca aprovou, tá? Então, isso é você você murchar na videira. Quando você murcha na videira, o Pai vai cortar. Então, permaneça na videira. E a seiva que te traz vida é a mensagem, é a palavra de Cristo, é o poder de Cristo, é o Espírito Santo trazendo para você vida, né? É a verdadeira mensagem do Evangelho, a leitura da palavra de Deus, as orações, a comunhão com os irmãos, permanecendo em vários aspectos, né? Você participando de uma igreja local, estando em comunhão com a sua igreja, várias outras coisas. Eu fico bem triste, assim, sabe? Quando eu vejo pessoas que se dizem cristãos, mas não frequentam nenhuma igreja, não procuram estar ajuntado com um corpo ajustado em Cristo, né? Porque se você está fora, é como se fosse um tição aceso. Se você tirar fora do braseiro, o que vai acontecer? Esse tição ele vai apagar mais rápido do que o braseiro. Então é importante que você mantenha uma fidelidade, uma membresia, numa igreja saudável, numa igreja que pregue o evangelho sem voltas, sem acréscimos e também sem tirar a palavra de Deus, né? Então isso é muito importante que você saiba disso, né? Uma outra coisa que você pode murchar na videira é você deixar de orar ou deixar de ler a palavra de Deus. Isso vai fazer com que você murche, com que você esteja murcho, porque você vai estar afastado. E isso vai fazer com que o Pai ele vai te tirar automaticamente. Agora, eu poderia dizer que isso seria uma certa apostasia dentro da igreja? Sim, poderia dizer sim. Tem um livro que eu li de um pastor chamado Augustus Nicodemos que se chama O Ateísmo Cristão. E ele fala que existem muitos cristãos que vão à igreja, mas não creem de fato, porque eles vão à igreja, fazem a sua liturgia, fazem os cultos, às vezes fazem culto até em casa, mas eles têm uma vida morta, porque tudo aquilo que ele fala é tão automático, acaba se tornando tão automático que você vive uma vida rasa diante de Deus, diante da palavra de Deus, né? Então você vai praticando por impulso, pela cultura, porque você já está condicionado àquilo, né?
Então, uma coisa que eu posso te ajudar nisso é você estar sempre repensando a sua vida. O que eu estou fazendo é de verdade? É para Deus mesmo? O que eu estou fazendo é por amor a Cristo? O que eu estou fazendo, eu estou realmente absorvendo essa mensagem ou estou só passando por ela? Entendeu? Então, muitas das vezes, isso acontece com muitos crentes, inclusive, porque você vai viver naquela rotina de vida entre igreja, trabalho, família e tal. Quando pensa que não, você já está se secando, porque aquilo está virando uma cultura morna, uma cultura morta para você. Aquilo não tem te vivificado, aquela palavra não tem entrado no seu coração para te trazer vida. Então, repense sempre o que você está fazendo diante de Deus, né? Diante dos homens, diante da igreja, diante da sua família, né? Eu acho que é sempre bom a gente estar repensando o que podemos fazer de melhor para Deus, o que podemos fazer de melhor para o próximo e como viver uma vida de piedade sem ter um ostracismo, uma rotina desenfreada que vira uma coisa assim, sem vida, né? Então, pessoal, o que eu gostaria de deixar para era essa mensagem. Você está ligado na videira verdadeira, que é o próprio Cristo? Você tem procurado se alimentar dessa seiva que te dá vida, que é a palavra de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que é te trazer o conhecimento da verdade para que você possa estar pensando e meditando na grandeza de Deus, na plenitude de Deus, nas verdades de Deus, para que você possa ter uma vida em abundância em Cristo? Ou você tem vivido uma vida devassa, ou você tem vivido uma vida de mentiras, cheia de máscaras, né? E isso não prova de que você não está ligado nessa videira verdadeira. Então existem muitas possibilidades de você não estar ligado nessa videira verdadeira. Até mesmo pessoas que vão à igreja, que pensam em viver uma vida piedosa, mas está vivendo uma vida de costume, né? De hábitos, por uma boa ética. Ah, eu vou à igreja porque eu acho bom, eu escuto uma palavra boa lá. Isso não é assim que funciona. Você tem que ir à igreja porque você vai servir a um Deus vivo. Você vai prestar culto a Ele. Você vai entregar a sua vida a Ele. E por isso que você vai à igreja, né? Então você tem que estar sempre em mente, repensando a sua vida, repensando aquilo que você tem vivido e aquilo que você tem pensado e praticado, né? Então, voltando à história da videira verdadeira, você tem vivido em amor essa comunhão com os santos também, esse ajuntamento com os santos. Fique a dica aí para vocês, tá? Em Hebreus está escrito que não é bom que deixamos de congregar como é costume de alguns. Ou seja, isso sempre aconteceu. Pessoas sempre apostataram da fé, pessoas sempre deixaram de ir à igreja, pessoas sempre esfriaram a vontade, aquele desejo, aquela chama de buscar a Deus de verdade, genuinamente, de adorar ao Senhor e dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Rei. Você ainda tem feito isso? Ou você tem vivido uma vida cheia de coisas, cheia de acréscimos, mas cheia de alegria, mas sem Deus? Porque tudo isso vai passar. Essa alegria que nós estamos vivendo nessa vida vai passar. Mas Jesus, a nossa videira verdadeira, tem uma alegria que é eterna, tem uma alegria e uma satisfação de vida que ela é para a eternidade. Então não deixe de buscar a Cristo, não deixe de buscar uma igreja saudável, não deixe de buscar o nosso Criador, o nosso Rei, o nosso Príncipe da paz, que é Jesus, né? E com isso, poder orar a Deus e entrar na presença dEle com um coração contrito, com um coração quebrantado, com um coração arrependido e dizendo assim: olha, eu sou um pobre pecador, mas o Senhor é o meu Salvador e é por isso que eu me entrego a Ti.
Tá ok, pessoal? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês aí e gostaria de enfatizar essa música, o Withered, que é uma das músicas que eu mais gosto desse álbum. A letra é uma letra profunda, fantástica. Leiam o Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 17, e medite nele, para que você possa entender cada vez mais sobre a videira verdadeira, sobre o próprio Cristo, sobre o que ele faz, o que ele é e por que ele veio. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.